bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje com um tema muito, mas muito especial. Então não sai daí que já já nós estaremos de volta falando para você sobre esse tema. E no programa de hoje, como eu lhe disse, nós temos um tema muito especial hoje. E o tema de hoje é Salve Sua Família. Você já pensou nisso? Que a sua família é uma responsabilidade sua? Deus lhe deu a sua família e Ele quer que você se responsabilize por ela. E nós estamos aqui com elas para falar sobre esse tema, Salve Sua Família. Eu quero apresentar para vocês as nossas amadas que estão sempre aqui, todos os sábados, nesse programa maravilhoso, falando para vocês a palavra de Deus. A nossa querida Valéria Queiroz está conosco hoje. Obrigada, Valéria, por estar mais uma vez aqui. E a nossa amada também está conosco, a Adriane Oliveira, ela que já fazia aqui vários programas que não estavam aqui, não estava aqui. Depois ela vai contar aí por que dessa ausência. Mas, Adriane, seja muito bem-vinda. E também a nossa amada Maísa Firme também está conosco hoje, ela que sempre está aqui participando desse programa. Nós somos as Mulheres de Fé e nós temos um convite para fazer para você. No dia 25 de abril, ali no Espaço Ginza, nós vamos ter um grande encontro, o segundo encontro desse ano, não é, meninas? E nós queremos convidar você para estar lá. É gratuito, você leva 1 quilo de alimento e você já vai passar uma tarde abençoada, cheia de Deus, né? Deus tem uma palavra para você nesse dia. Mas vamos falar hoje sobre Salve Sua Família e eu quero ler um texto com vocês, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Gente, amém. Quando eu leio esse texto, o que me salta é como Deus ama a família. Como Deus se importa com a sua família, porque Deus não é um Deus da época de Noé. Nós estamos falando do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse Deus é o mesmo Deus que amou a família de Noé e ama a sua família. E hoje você vai entender algumas coisas sobre a sua responsabilidade na sua família, de salvar a sua família, desse mundo. É porque o mundo hoje está terrível, né? E ele quer realmente sucumbir às famílias. Mas a gente tem um Deus maravilhoso, nós temos um Deus maravilhoso que ama a família, que nos dá responsabilidade para que a gente salve e não perca a nossa família, não é? Naquela época, Sandra e as meninas aqui, não existia essa história de separação, né? Já era uma coisa certa. Você Sim. vai casar e vai viver com aquela pessoa o resto da vida. Inclusive, era aquela coisa, era tudo uma família só. Você podia casar se fosse com alguém da família, né? Quando começava com aquele processo. E isso ajuda muito quando a gente não abre a brecha para eu posso me separar, eu posso me divorciar. Quando essa janela se abre, essa possibilidade, naturalmente no coração das pessoas já vai se tornando uma coisa, se não der certo, eu me separo. Mas simples assim, só que não é simples assim. Quando a gente começa a ver a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, a gente começa a ver quão é importante para Deus a família. Como o casamento é algo muito sagrado. É uma importância muito grande que Deus fala sobre esse casamento. E que Deus, lógico que Ele é onisciente, onipotente, Ele sabia que viver a dois não ia ser fácil.
Ele sabia já E que eu- não ia ser fácil isso, É né? verdade. E a gente vê que por Deus amar tanto a família, né, ele deu responsabilidades para você cuidar da sua família. Então você vai prestar contas a Deus e à sua família. Então, verdade, Valéria, que o casamento, quando você entra num casamento que você já vai pensando numa possibilidade de dar errado, isso é muito ruim. Porque, na verdade, não era nem para você nunca pensar nisso, porque você tem uma família. Você casou para construir uma família. Você casou para proteger uma família. Você casou e essa família, ela vai ser é como uma construção. É uma construção. Cada dia vai ter suas fases, vai ter seus momentos, vai ter os momentos melhores, vai ter os momentos de dificuldade, vai ter os momentos que você vai querer desistir, mas isso faz parte da vida. Não é verdade, Adriana e Valéria e Maísa? Isso faz parte da vida. Agora, o que eu tenho que prestar atenção é: Deus me deu a minha família. Pare nesse ponto aí. Eu tenho responsabilidades com ela. Quais são as responsabilidades dos pais com os filhos? Quais são? Cuidar, proteger. Você não tem um filho simplesmente, eu tenho esse filho, pronto, eu coloco ele no colégio, eu deixo ele no domingo na igreja. Tem gente que nem pensa na igreja, né? Porque Deus é a última coisa que você vai colocar dentro dessa família, porque deveria ser a primeira. Ninguém casa com os dois se não colocar Deus em primeiro plano. Deus tem que ser o primeiro em tudo na sua vida, em tudo. Né? E quando você tem essa família e que você vai proteger, você tem seus filhos, como eu estava dizendo, então você vai pegar seu filho e você vai entregar a uma escola para cuidar, você vai entregar para a igreja, ensinar sobre quem é Deus. De jeito nenhum, a responsabilidade é sua. É importante a gente saber que quando Deus confia algo em nossas mãos, Ele vai pedir contas. Deus vai pedir contas de como você foi como pai, de como nós fomos como mães, né? Porque não somos pais, somos mães. Deus vai prestar contas conosco. Então, como tem sido o nosso tratamento com a nossa família? Como tem sido? Será que a gente tem uma visão de perpetuar essa família? De deixar gerações e gerações e gerações? Será que os nossos bisnetos vão lembrar de nós? Essa que é a questão, né? Essa questão de... Não é só você ter um filho, não é só você ter e criar e botar no mundo. Não, é você ter e criar e saber que aquele indivíduo vai ter uma consciência e vai seguir e vai para a sociedade e vai perpetuar aquilo e o que ele vai perpetuar é o que você está ensinando, né? Seus valores, as suas crenças, tudo aquilo que você está ensinando. E o que você está ensinando? Ou você não está ensinando. Essa que é a questão que a gente está falando aqui. Isso. A proteção da família, a proteção dos filhos, vem através dos pais, né? É uma construção. É como o homem solteiro, a mulher solteira está caminhando ali naquela estrada da vida ali, procurando o par, acha o par, isso. Achou aquele par, aí vamos pensar em construir, e crescer, e fazer. Tem os filhos têm que estar voltados para os pais. Isso. Olhando para os pais ali o tempo todo, vendo quais são os movimentos que os pais estão fazendo para que eles imitam. São esponjas que estão sendo formadas ali, pessoas Isso. que estão sendo formadas, e precisa que os pais estejam de olho direto. Né? Sempre tá olhando, sempre vendo se está dando certo, se os amigos... Olha como é uma coisa bem profunda. É quando você vê criança, você vê se ele está andando direito, como é que estão as emoções deles, como é que está... Se você está alimentando, você como pai, você está protegendo seus filhos? Você está guardando seus filhos ali? Você como mãe, o seu lar tem harmonia? Isso. O seu lar está fluindo ali para que aquele ambiente seja um ambiente favorável para aquela criança crescer forte, inteligente, próspera, né? Isso que você vai incutindo neles valores que na palavra diz, né? Fala com a criança, andando, sentando, Isso. falando o tempo todo, porque é repetição. E você estava falando, Maísa, sobre
esse cuidar das emoções dos filhos, né? E muita gente pensa que cuidar das emoções dos filhos, a gente vai aprendendo isso, né? Com Deus, com a palavra de Deus. Esse cuidado das emoções não é fazer tudo que Ele quer. Não é porque a gente vê muitos pais, e às vezes até nós cometemos esses erros, de querer, eu vou agraciar meu filho ali e dar um presentinho. Não são presentes, né? Não são presentes. É você cuidar das emoções, é você realmente levar ele para passear. É a presença dos pais. É ele perceber que você se incomoda com o dia dele, que você se preocupa com o dia dele, com o bem-estar dele, com a forma que ele se comporta na escola. O seu filho precisa saber que você é uma pessoa que você o ama e que você está junto em qualquer circunstância, mas muitos pais a gente vê que prefere dar um presente e dizer assim, não, isso aqui eu estou beneficiando meu filho, porque ele tem o que ele quer, e não é isso, não se trata de dinheiro. Tem tudo, não né? Tem tudo, né? Tem até pais que dizem assim, não, mas eu trabalho, mas ele tem tudo que ele precisa, mas ele estuda no melhor colégio, ele tem um melhor carro. Eu acho que isso é exatamente o contrário. É o contrário. É o contrário. Ele não precisa ter o melhor carro, ele precisa ter o carro na hora certa. Se houver uma necessidade, né? Porque às vezes você vê um filho, completou 18 anos, você tem muito dinheiro e você dá uma BMW. Tá errado, ele precisa ter o gosto de comprar o carro dele um dia, né? Ele se esforçando. Você entende Dê um carro simples. Tudo é ensinamento. Dê um carro simples. Você vê que tudo é o ensinamento. Você mostrar para ele os valores. Valores, é bom ter, é bom trabalhar, é bom ir, ter o seu, é bom... Tudo isso, você vai estimulando ele a crescer e ser um homem e uma mulher que vai para a vida Porque, forte. na verdade, a criança, ela é o espelho dos pais. Isso. Ela vai se comportar exatamente não daquilo que eles estão falando. Eles vão se comportar das atitudes dos Isso pais. mesmo. Porque muitas vezes os pais falam, mas não demonstram aquilo. Um exemplo disso, às vezes o pai, né, solta uma mentira em casa. E né? todo mundo tá E a vendo que é criança, mentira. ela observa. A criança, ela é inocente nas suas questões, né, de inocência da faixa etária, mas a questão é que ela vai olhar e vai dizer assim, engraçado, meu pai fala e não vive isso. Uma coisa interessante, bem rapidinho, já está quase terminando o tempo, eu vi um vídeo uma certa vez no YouTube, né, o pai e a criança, né, e o pai começava a dizer, eu acordo de 5 da manhã, eu já corro, chego, vou fazer o café da criança, e a criança assim, não, é mentira, na verdade não, porque a criança não é por aquilo que tanto você fala, mas as atitudes, as ações, né? É verdade. E outra coisa, e muitos pais acham que dar não aos filhos, eles estão sendo ruins. Ao contrário, se você quer ser um bom pai, você vai dar mais não do que sim. Na verdade, né? Você vai dar mais não, porque principalmente quando na adolescência, que eles pedem muitas coisas que não dá certo para ser e que é difícil para a gente dar esse não, né? Mas termina a gente tendo que dar. Então, assim, tem muita coisa para a gente ver, já está chegando no final do nosso primeiro bloco. Então vamos para o próximo bloco, né? Que no próximo bloco a gente vai dar continuidade aqui a esse tema que tá gostoso, tá bom, né? bom. Tem muita coisa boa pra gente falar. Então não sai daí, a gente tá terminando aqui esse bloco, mas já, 2 minutinhos a gente tá voltando e para conversar mais com você sobre esse tema, salve sua família. Até já. Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante.
São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Que bom que você nos esperou, que bom que você está aí. Nós estamos agora voltando aqui no nosso bloco, falando sobre um tema muito especial nessa manhã. Para você que já está aí nos acompanhando, nós estamos falando sobre Noé, quando Deus chama Noé e salva Noé e a sua família, porque ele tinha um plano de proteger a família de Noé, mas na verdade Deus estava irado com o que estava acontecendo no mundo e Deus disse para Noé que tinha uma missão para ele. E a gente quer falar sobre quando Deus chama Noé, ele chama Noé e não chama Noé sozinho, ele chama Noé e a sua família. Como Deus amou a família de Noé, como Deus ama a nossa família, né? Então, nós estamos falando aqui com ela sobre isso e nós estávamos falando que quem ama a sua família sabe que tem responsabilidades sobre ela, não é? E essa responsabilidade, ela recai, né? Esse cuidado recai em proteger, ensinar, preservar a sua família. E falando de preservar a sua família, a gente vê que hoje as pessoas precisam pensar um pouco mais quando acontecer um problema no casamento. Pensar um pouco mais, como é que vão ficar os filhos, né? Como é que esses filhos vão se comportar? Então, assim, é todo um trabalho, é todo um processo, porque a gente até tem falado aqui que família dá trabalho, né? Família dá trabalho. Tudo na vida que é bom dá trabalho. É verdade. Né? Você vai precisar de Deus, você vai precisar da graça de Deus, vai precisar da sabedoria de Deus, vai precisar de inteligência. A palavra de Deus diz que não é só a sabedoria, mas é a sabedoria e a inteligência estabelecida que faz você realmente vencer e fazer coisas ousadas. E essa responsabilidade, Valéria, vou passar para você, mas essa responsabilidade dos pais com a família, ele tem que entender que esse casamento é para sempre. Esse casamento, eu sei que tem problemas, entenda, tem muitos casamentos que não tem como continuar, mas Deus fez o casamento para sempre. Isso eu sempre falo que nós não estamos aqui para falar sobre o que a gente acha. Porque, sinceramente, se fosse para falar o que a gente acha, pelo menos mulheres de fé, não é isso que a gente faz. A gente sempre vai dizer o que Deus diz. E Deus fala do casamento e Deus fala da família. E muitas vezes, eu vou deixar a Valéria aqui falar um pouquinho sobre isso, mas muitas vezes a gente vai ter que renunciar muitas coisas para que essa família seja salva. Cuide dos seus filhos, não é isso, Valéria? Exatamente. Cuide deles, porque eles são o futuro. E outra coisa, todos dois têm responsabilidades. Não existe o pai e a mãe. Sim. Não, um é mais responsável. Não é. Todos dois têm o seu peso. Tanto a mãe como o pai, eles são importantes para o desenvolvimento emocional, psicológico dos seus filhos. Para que você tenha filhos equilibrados, para que você possa, mais tarde, estar sorrindo, feliz, com o desenvolvimento, com o equilíbrio dele mais tarde, quando adultos, adolescentes. Então isso está acontecendo, está ficando muito grave. Os adolescentes cedo se suicidando, muito adolescente cheios de problemas. E aonde vem isso? Vem dos pais, que não estão perto. Os pais hoje trabalham muito, hoje se corre muito. Se corre demais em busca de ganhar dinheiro, um para um lado, outro para o outro. E muitas vezes os filhos, eles ficam muito sozinhos. E eles terminam se identificando com quem? E aí eles sozinhos, eles têm a possibilidade de estar com o celular, vendo muitas coisas e começam a seguir, que hoje nem tem idade para ver, né? Não tem idade nem para ver, né? E muitas vezes estão agora com esses
youtubers, né? Que tem milhões de Tá aprendendo seguidores. com eles, né? Vão aprendendo com eles. Eles é quem passa a ser os pais de muitos jovens. Eles que são a referência. É, né? eles passam a ser referência. E o pai e a mãe é que são referência. Então, isso tem deturpado muito a mente dos jovens. Tem desnorteado, tem complicado muito. Então, pais, vocês têm que ter muito cuidado com seus filhos. Tanto a mãe como o pai, todos os dois. O cuidado de não dar celular a eles. Evitar o máximo dar celular a eles. Não, mas porque todo mundo na escola tem. Sim, mas você não é todo mundo, meu filho. Eu é que sou seu pai, sua mãe, e você não vai ter celular. Isso. Mas eu vou ficar menosprezado. Vai não tem nada de inferiorizar. Nada. Você não vai ter, porque não é a idade de você ter. Eu estou aqui, venho lhe pegar, qualquer coisa, a professora, o colégio liga, me chamando. Então, não há necessidade de você ter. Então, o pai e a mãe hoje têm que ser muito firmes. Eles têm que saber realmente e muito o que é educar um filho. Não é de todo jeito, é dando muito mais não do que sim, mas isso é amor, é explicando, não é só dando não, mas é você explicar por que você está dando não. Você explicar a ele que ele entende. Muitas vezes ele vai chorar, espernear, porque ele vai tentar conseguir. É a questão dos limites. Né? Quando a criança e jovem, adolescente vê que não tem limite, então é do jeito que eu quero. Aí passa a ser do jeito que eu quero, então do jeito que eu quero pessoas que ainda estão em formação, que não têm uma mente certa para fazer as coisas mais diretivas, é onde precisa dos pais, é onde está ali. E muitos dos filhos hoje se sentem abandonados, como você está falando, né? E aí há inúmeras coisas acontecendo. Como você falou, a questão do celular. Do celular ali é um mundo, né, que eles entram e dali vão virar todo tipo de coisa, né? Ver todo tipo de coisa. E para ser resgatado depois, os pais abrirem a mente e resgatar depois é muito difícil, né? Porque acabam se formando tribos, acaba fortalecendo, porque tudo é um tempo, né? Nós pais somos heróis até um certo tempo, né? Os filhos olham, é o tempo de aprender, é o tempo de ver valores, é o tempo de entender o que é Deus, esse é o tempo. Quando chega um certo tempo, eles querem ir para as tribos dele, querem para as pessoas, e vão ficar ouvindo as pessoas, outras pessoas que não são os seus ensinamentos. Né? E faz com que, se seus ensinamentos estão sólidos, aquilo ali tem base, aquilo ali é forte, ele vai para a vida tranquilamente, vai passar por todas as fases, sem parar, sem travar, sem ter ansiedade, sem ter nada disso, porque eles já são construídos de forma que vão seguir em frente. Isso. Mas se não tiver uma base sólida, que é os pais dentro de casa, né, que vai vendo, porque momento, são coisinhas. Olha ali, não está certo. Por que você mentiu? Por que você roubou? Olhou a mochila, por que você fez isso? E são coisas pequenininhas que estão sendo construídas na vida daquela pessoa que lá na frente vai trazer um benefício ou não. E é bom ressaltar também a questão dos pais avaliarem a família como está. Né? A própria Bíblia diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Ele estava falando ali da ceia, mas dizendo em que a mesa está posta. Vamos se avaliar como é que estamos diante da mesa, como é que estamos diante da organização da nossa casa. Porque missões começam em casa, não é na igreja, não é no trabalho, é dentro da sua casa. E essa missão tem que ter muita responsabilidade. Se você não está gostando do que você está vendo, se você não está gostando do comportamento do âmbito da sua família, vale a pena parar, analisar e dizer assim, eu vou avaliar onde eu estou errando. Isso. Porque não tem ninguém perfeito. Né? Hoje a gente não consegue ser pais 24 horas, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa... Nós temos as nossas atividades, mas a gente vale ressalvar o quê? Que tudo tem sua prioridade. Sim. O que é prioridade hoje? O que é que eu preciso colocar como prioridade? Eu preciso acordar mais cedo, ter um momento com o filho, porque eles acordam mais cedo para ir para a escola, aquele momento de comunhão da mesa, aquele momento da comunhão da mesa no almoço, no jantar. Algum momento você tem que ter a comunhão e avaliar e dizer assim, eu preciso de ajuda.
você não ser orgulhoso. Porque o orgulho não vai dar em nada. O orgulho é a queda, né? Então, assim, ver e dizer assim, não, o meu filho está com um comportamento assim. E agora, como é que eu vou fazer? Eu, assim, quando eu estudei, na época que eu estudava pedagogia, eu sempre dizia assim, porque nós pagamos uma disciplina, né? Psicologia 1 e 2. E eu dizia assim, quando eu tiver um filho, que ele entrar na adolescência, eu vou levar ele a um psicólogo. Olha só como era a minha mentalidade. Por quê? Porque vai ter coisas que um psicólogo vai organizar. Vai ter coisas que vai ser meu papel dentro de casa, mas vai ter outras que ele vai ouvir uma pessoa que conhece a esfera, que conhece com mais profundidade. E foi assim que eu fiz, acredito. E até lhe orientar, né? Me orientou, porque vai ter coisas que você precisa de uma orientação científica, vai precisar que você tenha uma orientação de uma pessoa que estudou sobre o comportamento humano. Né? Vai ter coisas que a gente vai ser bruto demais, vai ser ignorante, e vai ter coisas que não é aquele caminho. Então, um psicólogo, uma terapia familiar, eu acho essencial. E acho interessante quando vocês falaram aí, as duas falaram algo que se complementou. Maísa falou de olhar para dentro de casa. E você falou que a gente não consegue olhar o tempo todo, né? Porque a gente tem os afazeres, tem o trabalho. Mas tem momentos que, de fato, a gente tem que se voltar para casa. Em todo tempo, você tem que estar de olho na sua casa. É a sua prioridade, independente do que você faça. Se você trabalha muito, se você, né? Mas você ter aquela visão, né? De que a sua prioridade está ali. E você olhar para dentro de casa, Maísa, tem momentos que realmente eu vejo, tem mães, por exemplo, que elas deixam em stand-by os seus sonhos por aquele período, porque as crianças são tão pequenas e vão precisar desse acompanhamento mais de perto. Para você que é mãe de criança, né, até 7 anos, essa fase aí é a fase que seus filhos vão mais precisar de você, né? Então tem momentos que tem mães que largam o que está fazendo para se voltar para dentro de casa, para estar mais perto, para acompanhar, ou então elas vão trabalhar só meio expediente. Tem muitas mães que faz isso e eu acho isso maravilhoso, né? Isso é algo assim que me chama a atenção. Eu não fiz isso, mas eu percebo, dava prioridade, mas eu percebo que há momentos que a gente precisa realmente largar. Eu acho interessante quando as mães fazem isso. Né? Em algum momento elas largam um pouco, ela não vai deixar de lado, mas elas deixam ali, reserva aquele tempo para dar um olhar mais acentuado, porque você falou, larga os seus filhos, e foi você que falou, né? E não acompanham. E essa fase é uma fase de acompanhamento. É uma fase muito de acompanhamento. Eu fiz isso. Eu, quando me formei, eu engravidei. Eu me casei, né? Com pouco tempo depois eu engravidei. E aí o normal é a gente aproveitar, já fazer especializações. Sim. Mas eu não fiz, porque eu priorizei ficar perto dos meninos, priorizei só trabalhar um expediente. Depois que eles estavam maior, foi que eu comecei a voltar para intensificar mais na minha profissão, né? Mas passei um bom tempo preferindo, porque eu já tive 2 seguidos e aí pronto. E tinha que tá essa assistência. Eu creio que isso tem que ser, eu tô vendo o tempo ali, já tô vendo que tá em cima, mas eu creio que isso tem que ser, eu acho que o mais importante aqui, realmente, a gente não detém todo o tempo, né, pra gente fazer tudo que tem que ser feito. Principalmente, você não pode largar tudo e não fazer mais nada e só cuidar da família. Mas tem gente que só cuida da família mesmo, e eu acho que isso está certo. Mas é uma questão de você priorizar, né? Priorize, saiba que a sua família realmente é o seu tesouro, a sua família, ela precisa de você, a sua família é a sua prioridade. E foi o que aconteceu quando Deus escolhe Noé. Deus, ele tem uma história toda, gente, a gente não tem como contar aqui, mas Deus escolhe Noé e escolhe também a família de Noé, salva todo mundo por causa de Noé. Então, você é o Noé da sua casa. Nós somos aqui os Noés da nossa casa, que vai cuidar, que vai proteger, que vai preservar e salvar nossa família para Deus. Um beijo no seu coração, até o próximo programa, se Deus quiser.